A Tragédia de Santa Maria. Capítulo 4. Dor Suprema. Terceira parte. A Tragédia. Seguindo pela galeria de trânsito após falar à esposa e cumprimentar a enteada, Antônio de Maria desejou transpor a porta giratória que levava ao corredor de acesso aos aposentos de sua filha, encontrando-a, porém, fechada. Procurou outras passagens pelo mesmo lado, isto é, o lado que habitava. Todas haviam sido trancadas na véspera, e até aquele momento assim continuavam, porque Esmeralda ainda não saíra dos seus aposentos. Voltou, portanto, pelos aposentos que ocupava, alcançando o varandim, tal como fizera uma hora antes, quando percebera que a jovem se dirigia ao salão de música. No intuito de contornar toda a fachada do centro e entrar pela porta onde cerca de meia hora antes a vira discutir com o marido. Chamou-a repetidas vezes, estranhando que ainda não tivesse deixado os aposentos, bem como o fato de nenhuma escrava ter sido solicitada. E sentindo algo indefinível obscurecer-lhe o coração, murmurou consigo mesmo, retendo o que acabara de ouvir da esposa. Discutiram a manhã toda. Ouviram-se os alaridos. Estará a chorar por aí. Ingressou assim na sala de estar, cuja porta efetivamente permanecia aberta desde a saída de Bento José. Novamente chamou-a, repetindo-lhe o nome. Observando, porém, o mesmo silêncio e a porta do quarto de dormir entreaberta, bateu discretamente e entrou sem mais cerimônias. Então, o macabro espetáculo que se lhe deparou aos olhos foi algo de incompreensível para o coração humano que jamais sofreu a desgraça, situação, ao ser meu infeliz compadre e amigo, surpreendeu qual avalanche infernal de irremediáveis desgraças. Um grito dilacerante, sinistro, indescritível, um brado apavorante de surpreendente desesperação, que rompeu com o superdoloroso fragor dos mais sagrados meandros das suas faculdades morais e espirituais. Dilacerante como as ânsias do réprobo, no momento em que vê a submersão da própria razão na profundeza do abismo, que vai sossobrar, explodindo aquele peito generoso e rude, cujo bem supremo era o amor daquela mesma filha a quem buscava. Ai, 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 bradou, infeliz, alvoroçando até o inaudito solar, ainda amodorrado na calma da manhã, os olhos dilatados pelo horror ante o espetáculo acerbo do corpo da filha, estertorando no chão, ainda nas vascas de dolorosa agonia. Esmeralda, Esmeralda, minha filha, ó Deus do céu! Atirou-se para ela como louco, sem atinar com que tentar a fim de socorrê-la com o hediondo lance, compreendendo no mesmo instante. Suspendeu-lhe a pobre cabeça, procurando desfazer o laço da toalha. Este, porém, fora vigoroso atado por mãos de mestre, e ele, no auge do desespero, não acertava em desnastrá-lo. Saiu, qual dementado, as mãos à cabeça, as lágrimas descendo aos borbotões dos olhos, apavorados, emitindo gritos furiosos, os quais não se saberia se de dor ou da raiva da demência, de angústia ou de assombro, ao mesmo tempo que de todos os lados acorriam serviçais, funcionários, capatazes, escravos, e os sinos badalavam em cadência alarmante. Os engenhos apitavam suas máquinas. Tudo e todos, bradando e gritando, sem saberem porquê, inclusive Severina e Ana, que tremiam e espumavam, quais dementes, que em verdade eram, uns julgando tratar-se de incêndio nos cafezais, outros certos de que Barbedo enlouquecera. Socorro, socorro, Deus, meu Deus, Esmeralda foi assassinada. Minha filha está morta, prendam Bentinho, procurem-no. Ele matou-a, prendam-no. Fugiu, viu fugir. Minha filha, ó Deus do céu, Esmeralda, Esmeralda. Tornou enlouquecido ao quarto, o pranto caindo em catadupas pelo rosto, tragicamente decomposto por súbita loucura, gargalhando e bramindo, qual demônio ferido de morte,
e todas as suas potencialidades psíquicas e humanas atacadas do assombro incompreensível de ali encontrar a filha ignominiosamente estrangulada, o lindo rosto hediondamente transformado naquela repugnante máscara de supliciada. Em poucos minutos enchera-se o quarto. Juvencio rápido expediu portadores a X, a cata de um médico e das autoridades. Barbedo suspendeu a filha nos braços, trementes, depondo-a sobre o leito, depois de coadjuvado por aquele retirar o laço que a enforcara. Esmeralda respirava ainda, e notaram-lhe ânsias de querer falar, mas foram baldados todos os esforços do desgraçado pai. 1 minuto mais e a formosa filha de Maria Susana expirava em seus braços, sob as excruciantes carícias de suas lágrimas e de seus ósculos inconsoláveis. Então, meu infeliz compadre e amigo caiu fulminado por um desmaio que se afirmaria o refrigério supremo concedido pela comisseração celeste. Eximimo-nos narrar o que foi para Santa Maria e adjacências esse drama brutal, cujas repercussões abalaram a própria corte, tocando o coração magnânimo de Sua Majestade o Imperador, que fosse visitado em seu nome o infeliz pai, recomendando punição à altura para o criminoso. Permitir-nos-emos, porém, a sequência natural do mesmo drama, cujos primórdios se verificaram nos dias cruciantes do terror, na França, e cujo epílogo se desenrolava nas dúlcidas paisagens campestres da província do Rio de Janeiro. Todas as provas recaíram sobre o desgraçado esposo da vítima, o advogado Bento José de Souza Gonçalves, detido para averiguações no próprio dia do crime, sem haver sequer iniciado a defesa a que se comprometera com o júri. Logo de início, se reconheceu enleado por uma série esmagadora de circunstâncias que efetivamente apontavam a possibilidade de ser ele próprio o estrangulador da esposa. Em vão o infeliz moço debatia-se, apelando para os recursos de que, como intérprete das leis vigentes no país, poderia dispor, exigindo no dia fatal, por entre lágrimas de rescaldadas revoltas, que lhe concedessem o direito sagrado de visitar o cadáver da esposa e de, como advogado, auxiliar para a descoberta do verdadeiro criminoso, pois que se proclamava acima de quaisquer suspeitas. Todavia, conhecedores dos assombrosos recursos desse causídio sagaz e insuperável, negaram-lhe a solicitação, receosos de que sua habilidade profissional confundisse a própria justiça usando de lances e subterfúgios. Desesperado e surpreendido com truculência do acontecimento inconcebível, viram-no exasperar-se diante das descrições e comentários ouvidos acerca do mesmo, tentando a fuga, medindo-se corporalmente com as autoridades, revoltado até o âmago do ser, a fim de se dirigir a Santa Maria e capacitar-se da veracidade dos fatos. Porém, suplicou e revoltou-se em vão. Eternamente fiéis às arbitrariedades que a revelia da lei ousam perpetrar, servindo a interesses e paixões pessoais inconfessáveis, os distribuidores da justiça, hoje como ontem, deixaram-se inspirar em diretrizes bastante legais para fornecerem ao acusado possibilidades de uma defesa em regra e a apresentação da verdade, não lhe permitindo, por isso mesmo, sequer o consolo supremo de banhar com as próprias lágrimas o rosto da morta querida, ainda porque Barbedo, dementado pelo sofrimento brutal, exigia represálias cruéis contra o genro, proibindo peremptoriamente sua presença no recinto sagrado onde a pobre assassinada fora exposta. Atordoadas, as autoridades provincianas iam e vinham, sem independência de ação, coagidas por pressões políticas e mil agravos da situação dominante,
em virtude de se tratar da personalidade de um homem malquistado com a sociedade, dadas as suas ideias avançadas, verdadeiramente revolucionárias no conceito social da época. Barbedo acusava o genro sem constrangimentos, desde o primeiro dia, cego na sua incomensurável desdita, dizendo-se em consciência testemunha do degradante acontecimento, pois que presenciara o seu início, no que fora coadjuvado por Juvencio, o farmacêutico, que igualmente assistira à desinteligência do casal à saída de Bentinho, quando, ao lado do comendador, tivera atenção por esse despertada, postando-se à janela da farmácia. E ambos afirmavam ver na fuga desabalada do moço advogado antes uma prova do crime, certamente cometido no ardor do debate, pois sabiam no ardoroso e vibrante do que a necessidade de se apressar a fim de não retardar a cerimônia a quem prestava concurso. Enquanto que a toalha que servira para o estrangulamento era justamente a sua, da qual acabara de se servir ao fazer a toalete. Interrogado habilmente, o liberto que acompanhara Bento José, esperando-o à saída com o cavalo, corroborara a assertiva de ambos os depoentes, nada mais efetivamente podendo declarar, a não ser que o entrevira então. Ao passo que Ana e Severina, consideradas acima de quaisquer suspeitas, fria e sobranceiramente declararam ter ouvido violenta discussão entre o casal, motivada por questões financeiras, visto que o moço advogado frequentemente extorquia da esposa somas avultadas e poder haver a vítima negado a satisfazê-lo nesta manhã. Insólita e árdua a peleja foi travada então entre as autoridades de X, os inimigos do jovem abolicionista e ele próprio. Todos os recursos de que poderia dispor Bento José empregou em desesperadas tentativas para provar sua inocência, abalado até o aniquilamento das próprias forças de reação ante a dor suprema de perder a esposa, o filho e a felicidade, e o opróbrio de ser ver execrado por uma sociedade que tão honrosamente desejava servir com os generosos ideais que o exaltavam. Os poucos familiares que lhe restavam no Brasil, a irmã e o cunhado, acorreram penalizados, desdobrando-se em favor do desgraçado, negando-se a crê-lo capaz de hediondo delito. Considerado, porém, como personagem revolucionário e político de ideais nocivos à estabilidade da paz nacional, o caso descambou também para feições políticas, e o advogado, combatido desde muito por inimizades cruentas e irreconciliáveis, que estimariam sua perda, viu-se acossado de todos os lados por acusações deprimentes, anulando intervenções no sentido de aliviá-lo das maléficas prevenções dos seus adversários. Assim foi que sua vida particular ao exame da justiça, verificadas, foram as dívidas vultuosas acumuladas sob sua responsabilidade, pois generoso, arrojado e confiante no seu próprio valor pessoal, como no futuro, e como ardoroso idealista que era, a todos os sacrifícios se expunha pela vitória da causa abolicionista. Não se esqueceram os seus detratores, nem mesmo da acusação de ser ele jogador e perdulário inveterado. Porquanto, relembrados foram maldosos comentários, até mesmo dos dias da sua juventude. Em X, como em Coimbra, quando se soubera que os próprios livros vendera a fim de se garantir somas para o vício do jogo. Havendo tais comentários registrados pelo inquérito corroborado as insinuações de Ana Maria e sua mãe. E tal foi o acervo de perseguições e investidas dos adversários, políticos ou não, tais as sistemáticas delações dos escravocratas que, nessa personagem sonhadora, teimavam reconhecer um perigo social, que inclinados, como toda a gente, a aceitarem
como sua a autoria do crime. Os amigos e partidários, em cuja lealdade confiaria para sua defesa, desinteressaram de sua desgraça e covardemente se afastaram da arena em que finalmente se reconheceu abandonado. Não obstante, a fim de obter recursos com que se defender, esperançoso de poder contratar advogados de outras localidades, o que não logrou a tempo, tentou, mas não conseguiu pôr à venda as terras que possuía, uma vez que o chalé grande e respectiva chácara haviam sido anexados aos bens do próprio Barbedo como penhor dos empréstimos concedidos por Esmeralda à sociedade abolicionista, a que Bento pertencia. Seus demais credores deram-se pressa em se apossar dos remanescentes, já que Barbedo se apossara definitivamente do chalé e providenciava para que não fosse às mãos os bens da esposa morta. Como seria justo, surgir a questão das cartas anônimas, base funesta dos monstruosos acontecimentos. Detido para averiguações por indicação de Barbedo, que se diria inteiramente enlouquecido pela intensidade da própria dor, Cassiano Sebastião, franco e intimorato, acusa Severina Soares e sua filha de autoras das mesmas e de assassinas de Esmeralda, no que é coadjuvado por Bento José, o qual pretendia analisar a lógica dos fatos, indicando muito judiciosamente nova pista a ser investigada, a fim de que a sua inocência se evidenciasse. No entanto, a simplicidade mesma desse drama brutal e profundo tornara difícil seu esclarecimento, ainda porque, interrogadas, a fim de afirmarem o que sabia do melindroso caso, Maria Rosa e Joanita, aterrorizadas em face da situação e ignorantes na sua comovente humildade, negam apoio às acusações de Bento, José e Cassiano, lavrando então maior confusão sobre o lamentável drama. E examinando o edifício no dia fatal, comprovara-se que dos aposentos de Esmeralda, somente a porta da sala de estar pela qual saíra Bentinho fora aberta, e que Severina Soares, por estar acusada, e a qual todos haviam visto no alpendre dos próprios apartamentos, como habitualmente, recostada à sua cadeira de balanço. Não teria tempo de dar a volta aos fundos, chegar ao varandim de Esmeralda, ou contorná-lo pela frente, assassiná-la naquelas condições, vigorosamente estrangulando-a com a força e maestria que só um homem enraivecido poderia obter. E voltar ao seu lugar habitual no curto espaço de tempo que mediara entre a fuga do advogado e a descida de Barbedo do sobrado da farmácia, ainda porque as relações entre a madrasta e a enteada eram melhores possíveis e este teria encontrado a esposa em outro local que não no seu terraço. Semelhantes conclusões policiais valeram um martiriológico inominável aos dois acusadores de Severina, os quais passaram a ser considerados cúmplices no mesmo crime. Interrogatórios inquisitoriais, seguidos de agressões e maus-tratos físicos e morais superlativos, sucederam-se sem intermitência no decurso de meses consecutivos. Urgia arrancar a confissão dos réus, extrair-lhe os relatórios detalhados, reconstituir a cena, a fim de que se levantasse a formação do processo para a condenação, enquanto que, do fundo de uma prisão arbitrária, para sua qualidade de homem de leis, Sousa Gonçalves tentara providenciar recursos para defender-se, não contando, porém, com o auxílio dos próprios colegas de profissão, que nele viam o choricida, merecedor da penalidade máxima. Entre mentes, insanamente norteado por deduções enganosas, meu infeliz compadre, apoiado pela incapacidade das personagens responsáveis pelo gravíssimo inquérito, assim acobertado pela influência pessoal de que dispunha o fascínio do seu ouro, descia do tradicional cavalheirismo da sua raça para se imiscuir em interrogatórios indébitos contra dois acusados, durante os quais se maltratava Cassiano
vergastava o genro indefeso e inocente com o látigo dos seus capatazes, torturando-o com o suplício do espancamento, como jamais o fizera aos próprios escravos, até que o sangue odiado gotejasse por meio das chagas abertas pelo corpo daquele a quem sua filha tanto amara. Ao fim de 1 ano, sem jamais haver confessado sua participação nas infâmias de que era acusado, Cassiano sucumbiu sob os maus tratos dos sanhudos defensores da legalidade, abandonado e indefeso frente à violência imperdoável que se hoje macula a sociedade que a exerce na época a que nos reportamos era fato usual, a que geralmente se não prestava grande atenção. E Bento José, esgotado pela dor moral superlativa e o martírio lógico a que se via submetido. E Bento José, o lúcido abolicionista republicano, cuja oratória vibrante arrebatava assembleias. O idealista generoso que não se detinha nem à frente do sacrifício. O desgraçado esposo a quem não permitiram oscular por uma derradeira vez o rosto adorado, banhando-o com suas lágrimas. O desditoso a quem negaram até mesmo o direito de chorar pela morta querida, porquanto jamais lhe concederam tréguas na tortura de desumanos interrogatórios. Enlouqueceu de dor sob a fereza dos sofrimentos suportados para depois morrer abandonado pelos partidários e amigos. 5 meses antes da promulgação da chamada Lei Áurea, que concedia aos escravos no Brasil os direitos de cidadãos livres, e pela vitória da qual dera a ele, Bento José, o melhor dos seus esforços de patriota generoso e idealista, iluminado pela fé, com o fervor sacrossanto das energias mais audazes e puras do coração. Tentei visitá-lo algumas vezes, compadecido dos seus infortúnios, que presumi profundos, dado o noticiário macabro que me chegava ao conhecimento. Não consegui jamais falar-lhe a sós ou demoradamente, a fim de algo poder tentar em seu favor. Visto que era mantido em segredo, e não ser possível o apoio de meu infeliz compadre para essa presunção, o qual, em verdade, era quem presidia arbitrariamente o inquérito. De outro lado, o campo em X e suas redondezas era hostil e árduo, e se revoltaria contra qualquer movimento de defesa. Todavia, impressionado com a fereza desse drama que tanto me pungia, tratava eu de obter meios legais para afastá-lo de seus inimigos, transferindo-o para a circunscrição menos partidária, na qual se cuidaria do caso com mais independência de ânimo, quando lhe veio a loucura, seguida logo após pela morte, que o libertou do inferno em que vivia. Foi sepultado discretamente em sombrio recanto do cemitério, em campa de pedra rasa e anônima, graças à piedade de alguns dos seus correligionários. Por mais de uma vez, tentei lembrar ao meu altivo compadre o dever de se iniciarem outras pesquisas que conduzissem a resultados mais lógicos do que aqueles que tão obscuros e vagos se me afiguravam. O comendador, porém, dementado e egoísta na sua superlativa mágoa, preferia atender de preferência às assertivas das próprias deduções, atendendo-se ainda aos agravos das insinuações da esposa, que alimentava a fogueira de represálias que em sua alma se ateara contra o desgraçado genro, receosa de que a verdade fosse realmente descoberta. Em vão tentei atraí-lo à sua residência na corte, esperançado de que, livres da sua influência apaixonada, as autoridades locais se conduzissem à altura da própria dignidade, sem o personalismo partidário por mim entrevisto no inquérito que se movia. Em vão, afirmei-lhe a necessidade de se curvar ao inevitável, procurando antes bálsamos consolatórios para sua imensa desventura, na fé
que é alcançadora dos corações crentes e humildes, voltando-os para o amor de Deus. Antônio de Maria repelia intransigentemente minhas conselheiras advertências, permanecendo atado à atmosfera trágica daquele ambiente tornado sinistro. Via-o então percorrer como louco as sombrias dependências do solar de seus avós, bradando qual réprobo inconsolável pelo nome da filha querida e apelando para a misericórdia do Eterno, blasfemando quando supunha suplicar mercê, chorando convulsivamente, a repelir qualquer possibilidade de refrigério. O coração dilacerado pela ausência de quaisquer vislumbres de esperança. Por que, meu Deus? Exclamava, as mãos na cabeça, traindo a desesperação que lhe avassalara a alma, indo e vindo pelas dependências da filha, como a procurá-la, locais em que só ele penetrava e onde, por sua ordem, tudo continuara conforme Esmeralda havia deixado, tal se esperasse vê-la chegar de um momento para outro. Por que, Senhor Deus, tu a feriste assim tão ignominiosamente? Era um anjo, meu Deus, e tu a feriste tanto, para castigar-me com mais intensa crueldade, por certo? Se tenho sido ímpio de culpa, que culpa teve ela? Se sou rigoroso e cruel para com os meus escravos e os torturo sob minhas exigências, por que não me feriste a mim, mas só a mim? Que culpa teve ela, que tanto amava os negros? Esmeralda, Esmeralda, ó sol da minha vida, ó luz benfazeja que me orienta os passos e aquecia o coração. Ó alma querida, que elevou meu ser à glória do amor mais santo que meu coração pôde viver. Onde estás, querida filha, que não mais te posso ver? Por que já não vêem meus olhos o teu semblante lindo, nem aos meus ouvidos não mais ressoam os teus risos que me alegravam tanto? Ó Senhor Deus, por que não me cegaste os olhos antes de me deixar contemplar aquele corpo adorado, vilipendiado e torturado por um golpe tão brutal que ele não mereceu? Se criaste uma alma para cada filho teu, se com efeito continuaremos a existir para além desta vida de opróbrios e amargores, permite que minha Esmeralda volte até mim e me fale, e me sorria, e me console, porque esta dor que me ficou ultrapassa todas as possibilidades que o mundo tenha para remediá-la. Que meus olhos a vejam ainda, Senhor, para que eu não perca nos esgares da revolta eterna, homiziando-me para sempre com as trevas, maldizendo a hora em que me concedestes um coração para amar com tanta e tão profunda paixão, e me deixares supliciados por essa dor inexplicável e absurda, pois não compreendo como tu, que também és Pai, não tenhas piedade. E, prostrado de joelhos ante o leito da morta adorada, ainda em desalinho tal qual o deixara, chorava e bramia, qual condenado sem esperanças de salvação. Beijava enternecido e carinhoso os objetos que lhe pertenceram, passando horas e dias seguidos na solidão daqueles imensos aposentos, onde cada detalhe era uma recordação querida, cada objeto uma saudade, e por onde dir-se-ia transitar ainda o vulto gracioso por quem chorava, apenas consentindo que o acompanhassem, eu, Antônio Miguel e Maria Rosa, os quais agora lhe mereciam todos os afetos em memória do muito que Esmeralda os havia amado. Não raramente, porém, durante esses delírios, viam-no sair de súbito em desalinho e alucinado, fechar os aposentos cuidadosamente, armar-se do chicote dos seus capatazes, dirigir-se a X para entender-se com as autoridades e iniciar novos e mais atrozes interrogatórios na presunção diabólica de extorquir do genro a confissão do crime de que o supunha autor. Dirigindo-se em seguida ao cemitério, onde se deixava ficar ao pé do túmulo da filha até que a noite caísse,
e um pajem ou um amigo compassivamente o amparasse de retorno à casa. E pela noite adentro, caminhando qual fantasma choroso pelos corredores do sombrio edifício, dir-se-ia o alucinado que só um desejo mantivesse ainda de posse da razão: rever a filha adorada, falar-lhe e reconfortar-se na certeza de que nem tudo em torno dela se despenhara nos abismos da morte. O próprio mundo, aliás, dir-se-ia que paralisara a sua rota em redor dele. Não falava a quem quer que fosse, desinteressando mesmo das próprias transações comerciais. Entregue a cooperadores fiéis e honrados, a fazenda prosseguia, no entanto, próspera e soberba na fecundidade das suas eiras. Raiou finalmente o dia luminoso da abolição da escravatura. O império caiu. Após seiva nova percorria o seio generoso da pátria brasileira. Mas meu infeliz compadre, e tão fortes comoções assistiu, sob desconcertante indiferença, absorvido por suas irreparáveis apreensões. Sua incomensurável desdita abatera-o completamente, branqueando-lhe totalmente os cabelos em poucos meses, cavando-lhe rugas profundas no rosto, tornando-o ruína moral comovedora. Falou-me certa vez, desfeito em lágrimas, humilhado e comovido, durante uma das muitas visitas que lhe fiz. Eu quisera, senhor doutor, ser o último dos meus próprios escravos, mas vendo minha filha risonha e feliz ao pé de mim, embalando nos braços o desgraçado filhinho que morreu com ela. Alongou os olhos molhados como revivescendo cenas do passado e prosseguiu sussurrante como falando à própria consciência, ato de contrição diante daquele que tudo sabe. Um dia, quando Esmeralda ainda era pequenina, tentei separar um pobre pai que era escravo da sua primogênita, que andaria pelas 15 primaveras, pois que ultimava negociações para a venda desta a outro senhor. Exasperada ante o fato, que considerava desgraça, a desditosa suicidou-se, atirando-se ao nosso açude, incapaz de suportar a situação por mim criada. E porque o escravo negro, sofredor e inconsolável, já não se animasse ao trabalho, vergado ao desalento da própria dor, obteve de mim, por único gesto de lenitivo às suas lágrimas, o castigo do açoite no pelourinho, a fim de se decidir a prosseguir nas lides que lhe eram afetas. Ó Deus, meu Deus, os remorsos deste ato rasgam-me hoje o coração em triturações acerbas, agora que também eu sofro a mesma dor. Existirão, Senhor, leis mais duras e severas do que as tuas? Por que, meu Deus, não me feriste, mas só a mim? Que culpa teve Esmeralda das perversidades dos meus gestos? Entre mentes, Severina Soares dir-se-ia como o marido, alucinada, como alheia aos acontecimentos. Em vão tentara reaver as atenções do homem amado, que nos últimos tempos se mostrava mais sólidas. Barbedo parecia, porém, não mais conhecer a esposa, pois não lhe falava, não procurava vê-la, jamais lhe atendendo os rogos para se unirem novamente sob o convívio de outrora, visto que meu infeliz compadre passara a residir exclusivamente nos apartamentos da filha. Inconsolável por se ver preterida como nunca e atormentada pelos remorsos que lhe castigavam o sentimento no inferno oculto da própria consciência, a bela pernambucana passava dias consecutivos a orar, prosternada diante dos oratórios ou dos ladrilhos da capela, chorando convulsivamente. Crises nervosas impressionantes sacudiam-na frequentemente, durante as quais sentia horror à própria filha, dela se esquivando entre protestos de terror e lamúrias de demente. E compreendendo que o marido, por amor de quem se aviltara tanto à face de Deus, como que arriscara das próprias preocupações, entregava a excruciantes desasperações na sombria solidão dos seus aposentos,
sem que vossa amiga ou mão benfazeja corresse a mitigar o fel que extravasava do seu infeliz coração. Tão lamentável situação, suplício incomensurável para aquele que o experimenta, teve a duração de 5 longos anos, durante os quais meu compadre não viveu por si mesmo, senão obsediado pela inconformidade da própria dor. Raiara, porém, o ano de 1892 e fui visitá-lo ainda uma vez. Fim da terceira parte.